certo? Sejam bem-vindos ao Esquenta do Comex Digital Talk de maio. O tema hoje muito relevante para o momento que a gente vive do Covid, de transformação digital, vai fazer um paralelinho do que é revolução industrial 4.0, o que é transformação digital. A gente vai entrar no tema de supply chain, vai entrar no tema varejista, e-commerce, a gente vai tentar fazer um bem bolado de tudo sobre como que a transformação digital no mundo do comércio exterior pode sim ser benéfica a você e é a saída para o momento que a gente vive. E hoje a gente tem aqui muito mais convidado do que a gente já teve. Hoje temos o Yuri, especialista em comércio exterior, grande parceiro aí meu e da aceleradora For Comics, né, um dos mentores aí e idealizadores da aceleradora. Yuri, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Temos a Ana. Ana é diretora de operações da Quatro, ou COO, chamem como desejarem. Faz tudo. A Quatro, que está aí no mundo de supply chain, trazendo uma transformação digital super inovadora e importante. E foi uma das empresas aceleradas pela For Comics, né, Ana? Obrigado pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. E o Rafael, também acelerado pela... também acelerado pela For Comics. Ele é fundador aí da Shipsmart, que traz aí um conceito de cross-border muito forte já fora do país e dando aí muita consequência positiva para o mercado brasileiro, principalmente para você, varejista, empreendedor, que quer internacionalizar e acha que é um bicho de 7 cabeças. Ouve o que esse cara tem a dizer, viu? Rafa, obrigado pela sua participação também. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar contigo e com essas pessoas aqui. E são 3 pessoas muito focadas em transformação digital, muito focadas em trazer cada vez mais facilidade. Espero que vocês curtam aí o que a gente vai conversar a partir de agora. E eu começo com o Yuri. O Yuri vai fazer... Vamos embasar um pouquinho, né? Trazer um pouco de conceito, teoria, que o Yuri é fera nisso. Yuri, vamos começar com a Revolução 4.0. O que é isso aí, meu? Conta pra gente. Bom, primeiro, acho que você deveria limitar o tempo que tanto o Rafa, quanto a Ana, quanto eu vamos falar, porque Jesus. Seguinte, Revolução 4.0 não pode ser confundida com transformação digital. Apesar delas estarem se alinhando, ela não é similar, não é a mesma coisa. Revolução 4.0, Revolução Industrial 4.0, é um termo que surgiu em 2012 e efetivamente se tornou um termo em 2013. Surgiu na Alemanha por um grupo de especialistas, isso envolve empresas e acadêmicos, que geraram sugestões no que o governo alemão deveria investir seu tempo, investir seu dinheiro para, então, criar uma nova indústria. A gente vai falar um pouquinho mais dessas tecnologias que são permeadas da Revolução Industrial 4.0, mas, basicamente, a gente está vivendo essa Revolução Industrial. Nem de longe ela terminou. A última Revolução Industrial durou 30 anos, e quem sabe essa dure 20, porque tem muita coisa a ser desenvolvida, muitas tecnologias a serem amadurecidas. Ou até que alguém invente a 5.0 para tentar vender alguma coisa que não existe, né? Acho que vai demorar um pouco, mas quem sabe quando a gente já estiver mais velhinho... Cara, não desconfia dos departamentos de marketing das empresas de tecnologia. Cara. Ô, Yuri, é importante isso que você falou, porque muito se fala hoje, né? A gente está aí, a gente não vai só focar em transformação digital, tá, pessoal? A gente vai trazer conteúdo puro e bem destinado ao Comex, mas é importante esse embasamento. Porque hoje todo mundo fala, né? Virou a solução de todos os problemas. Só que muita gente trata ainda 4.0 ou transformação digital. E são coisas totalmente distintas. O que eu aprendi é que não existe transformação digital nas empresas se elas não têm uma transformação cultural para isso. E vamos lá, o que é? Qual que é a grande diferença, né? Como que a gente chega na transformação digital? Bom, primeiro ponto, como chegar na transformação digital não tem muito uma maneira exata. Existem vários tipos de transformação digital, 3 principalmente: operações, modelos de negócio e experiência do cliente.
Só que o mais importante de se falar é que transformação digital ela vem ocorrendo há muitos e muitos anos. Transformação digital, normalmente, ela está ligada à internet, tá? A gente pode ter como um marco. Nós quatro aqui falando, somos da geração millennial, que a gente não sabe viver, a gente não sabe o que é o mundo sem internet, basicamente. A gente não sabe o que é pesquisar conceitos na enciclopédia Barça. Eu lembro de pequenininho, a Ana tá dando risada, mas a gente não sabe o que é o mundo sem o Google. Olha que eu fiz também não sei, porque se eu falo que eu sei, pô, né? Uma das minhas mentoras, eu lembro até, uma transformação digital no comércio exterior ocorreu em 1997, que saiu da formulário datilografado da declaração de importação para DI no Syscomex Importação Web. Eu lembro até hoje, a gente fazendo um relatório de importação, pessoas mais velhas do que a gente dando sugestões de como melhorar o comércio exterior. O pessoal começou a falar de folha carbonada em 4 vias e tudo mais. Eu fiquei olhando, o pessoal falou, você não faz a mínima ideia do que a gente está falando. Eu falei, não. Então, transformação digital já vem ocorrendo há algumas décadas. Tá? Não é algo novo. O que é novo o que vem sendo puxado pelo marketing, pelo cliente, em exigir experiências, melhores experiências. Então, a tecnologia se tornando central. Por isso que startup está tão voltada, está tão ligada à transformação digital, porque ela nasce num contexto em que a internet não é algo novo, não é algo tão que eu preciso colocar no centro de tudo. E é por isso que as startups se dão tão bem na transformação digital. As empresas mais tradicionais, que nasceram antes, elas precisam, então, se readequar, adequar a cultura. E o principal ponto é pensar no funcionário, pensar na equipe em como mudar essa cultura para que, então, eu engatinhe na transformação digital. E o primeiro passo é digitalizar realmente. Pensar que as planilhas que uma vez estavam em papel passaram para Microsoft, seja Word, seja Excel. O que eu posso melhorar? Planilhas não são a melhor resposta para criar uma melhor experiência para o cliente, e as empresas precisam entender isso. Elas precisam buscar algo diferente. Se não fosse a pandemia que a gente vive hoje, o triênio 2018, 2019, 2020, segundo o IDC, que é um instituto de pesquisa, seriam gastos no mundo 6,3 trilhões de dólares, e ia bater essa meta tranquilamente. Então, quer dizer que... E aí vem aquele meme que a gente viu circular bastante. O que vai fazer a sua empresa se tornar mais digital? Opção A, o cliente. Opção B, seu orçamento. Opção 3, você contratar uma startup. Opção 4, a pandemia. E é justamente isso. Empresas no mercado, empresas no mercado em que já tenham algo de transformação digital, algumas muito bem avançadas. Um exemplo delas é a Magazine Luiza. A recuperação delas da ação é extraordinária. O valor da ação da Magazine Luiza, hoje, a gente conversando, ela já é o mesmo valor que antes da crise, antes do início da crise. Ou seja, quer dizer que daqui para frente é ganho, é valorização. E parabéns à Luiza Trajano, que é alguém que eu admiro demais. É isso aí. Um paralelo daqui da minha história com a transformação digital. Primeiro começa que todo mundo aqui sabe o que é você se conectar da meia-noite às 6 da manhã para pagar um pulso só para fazer suas coisas de trabalho. 2,
Eu, quando entrei no mercado, no mundo de tecnologia, lá em 2007, a transformação digital e o cloud computing era o tema ali da ação. Todo mundo vendia um filho que não tinha ainda, né? Era um filho que todo mundo queria, mas ninguém queria a dor do parto. Então ficou ali aquela transformação digital para todo mundo ir para a nuvem. E isso só foi ficar realmente em ênfase em 2015, 14, né? A Get nasceu em 2008 já digital e de uma crise. Mas fazendo esse paralelo em 2008, né? Então, em 2007 começou esse trabalho todo de novo. Em 2008, as empresas mais inovadoras da última década nasceram na crise de 2008, com a transformação digital. E a gente chega aqui em 2020 e ainda tratam a transformação digital como novidade. Então não é que é uma novidade, ela é algo que já vem sendo trabalhado e tem evoluído de uma forma tão forte que ainda quem não está nessa transformação sofreu as consequências graves aí durante a pandemia, né? E aí a gente vai... Desculpa te interromper, Thiago. No Brasil, a gente vê o governo investindo muito mais em transformação digital proporcionalmente em relação a algumas grandes empresas. Média empresa, não tenho nem dúvida que governo investe mais em transformação digital do que médias empresas no Brasil. Então, isso quer dizer algo. E você não precisa não precisa investir milhões para começar a transformação digital. Esse é um ponto importante. Transformação digital é a coisa mais barata que você vai fazer na sua vida, porque se for caro, não é transformação digital, ainda é obsoleto. Isso eu falo para todo mundo, Deus me livre, gente. Fiquem com isso na cabeça, é muito barato se transformar digitalmente. Eu vou com aquele paralelo que a gente estava falando, que você também comentou, o governo tratando tudo isso, né, os impactos do Covid na transformação digital. Eu vou passar a bola agora para o Rafa. Rafa, vamos falar um pouquinho do que o mercado está falando, quais são os impactos, né? Porque foi compreendido já, todo mundo que está aí, que é empreendedor, que tem empresa, que está tentando se reestruturar, sobreviver, fazer alguma coisa durante a pandemia, ele vem em ondas, né? E aí são 3 ondas que acabam atacando assim o pessoal, aquela que já passou, e aí tem ainda uma para vir. Conta para a gente um pouquinho do impacto do Covid na transformação digital e nas ondas que isso veio. Bom, muito bacana, Yuri, o que você trouxe, e a ideia é complementar um pouco e tentar entender se de fato a pandemia acelera, diminui, rompe, enfim. E aí a ideia é trazer um pouco de dado aqui para a gente poder discutir sobre o que de fato aconteceu com as empresas, o que de fato acontece com as pessoas, né? Não adianta a gente querer entender o que aconteceu com as empresas sem entender o que aconteceu com as pessoas, né? Porque no centro de tudo tem um consumidor, né? Quando a gente fala de transformação digital, ela é legal, é bacana, é cool, mas no fim do dia o que mais importa é você usar ela como um meio, né? Para poder atingir o objetivo final, que é de fato entender o teu cliente, né? O grande lance é entender o cliente como a pessoa como centro, né? O customer centric. Esse é a grande questão que vem em paralelo com a transformação digital, né? E aí, quando a gente vai analisar o contexto do Covid, é sempre importante também analisar como as pessoas, enfim, estão sendo impactadas e estão se comportando perante essa situação, né? E assim, como já dizia o outro, né, nunca na história desse país, né? E aí eu vou ampliar isso, né? Nunca na história do mundo houve uma situação nesse sentido, né? Então, o mundo foi colocado à prova e de fato, isso exige cooperação, exige coordenação como nunca antes foi necessário, né? Porque hoje a gente vive num mundo totalmente conectado. Essa é a grande diferença por exemplo, da gripe espanhola ou de outras crises. O que mais se assemelha ao que a gente está vivendo hoje é a crise de 2008. Então, o mundo, de fato, foi colocado à prova, e aí o impacto, ele se dá tanto na demanda e tanto na oferta, né? E aí, quando a gente olha a demanda, a gente fala de consumidor, quando a gente olha a oferta, a gente precisa olhar as cadeias produtivas, né? Então, eu acho que esses são os 2 grandes impactos, né? Na demanda e a oferta. E isso vai exigir uma adaptação da sociedade
para poder passar por esse momento, né? Então, o primeiro impacto é que a gente está restrito, né? A gente não consegue fazer o que é mais comum, que sempre foi muito mais comum, foi sempre comum para a gente, né? Se comunicar com as pessoas, se locomover. E a grande questão do Covid é que ele não só ataca a questão da saúde individual, ela ataca a estrutura da sociedade, né? Justamente porque entra nessas questões de locomoção, nessas questões de fato de contato, né? E aí isso acaba impactando no fim do dia na demanda e na oferta, né? E aí quando a gente olha os cinco impactos, né? Os principais impactos, aí eu elenquei 5 relacionados ao Covid, tem o impacto na demografia. Infelizmente, essa doença é uma doença que atinge os velhos, e no futuro a gente vai ver um rejuvenescimento da democracia mundial. Vai ter também, infelizmente, um impacto na renda. Por quê? Porque, inevitavelmente, as pessoas vão ficar mais pobres e vai existir uma concentração de renda maior. Isso se agrava em países subdesenvolvidos. Também vai ter um impacto no comportamento, um impacto na estrutura, de fato, da sociedade e nos negócios. E aí, quando a gente olha especificamente no negócio, eu queria trazer 2 números super relevantes que têm total conexão com essa questão da digitalização. E aí eu tive que anotar, tá, Thiago? Eu fiz uma colinha aqui, porque eu não ia lembrar de todos os números. Estou cheio de anotação aqui também. Houve um aumento de 32% de novos entrantes no e-commerce. Cara, é bizarro isso. E o outro número bastante relevante houve um aumento de 30% de pedidos nesses social deliveries, nos super apps, né, como Uber Eats, o próprio Rappi, iFood, por aí vai, né? O que esse número no fim do dia traz? É que em cima desse impacto que o Covid nos trouxe, do outro lado, as pessoas tiveram que se adaptar às ferramentas que estavam ali disponíveis para poder conseguir fazer as suas coisas, né? E aí entra na questão das necessidades, né? E aí já trazendo para a questão das ondas, né? Então, nós tivemos 3 ondas, nós estamos vivendo agora a segunda onda. Existiu uma onda pré-Covid, que foi onde a gente viu aquele impacto na Bolsa, no mercado financeiro, foi um impacto estrutural. Depois veio a primeira onda, que foi o impacto, que foi aquele lance do susto, sabe? Putz, vai vir esse negócio, eu preciso me preocupar com as necessidades básicas. Então, houve aquela preocupação sobre... porra, eu vou cancelar... Eu, por exemplo, tinha uma viagem marcada, cancelou a viagem, puta, não tem mais plano, eu tenho que me preocupar agora, fechei um seguro de vida, eu tenho um filho pequeno. Então você começou a se preocupar mais, quando você olha a pirâmide de Maslow, né, a base da pirâmide nessa onda específica, ela ficou mais importante. Então você via a gente indo no mercado comprar papel higiênico, pra caramba, porque, putz, eu vou precisar estocar, fazendo compra de comida. Então foi uma avalanche, né? E agora a gente está vivendo a segunda onda, que é a onda da adaptação. A onda da adaptação, ela impacta em todos os níveis da pirâmide. E aí é que entra o contexto digital, né? A gente sabe que, inevitavelmente, as pessoas vão precisar continuar comendo, vão precisar comprar, vão precisar trabalhar, elas vão precisar estudar. E para isso, de fato, acontecer... sem a digitalização, né, sem essa evolução, podemos dizer assim, nada disso seria possível, né? Não seria possível, por exemplo, a gente estar fazendo esse nosso evento. Então, no fim do dia, a digitalização está no centro de tudo dentro desse novo contexto, né? E eu acredito muito, e grandes empresas também acreditam nisso. Eu puxei esses dados de uma análise que o Google lançou. Eles acreditam que a tecnologia, ao fim do dia, é o que vai alavancar, e eles vão mais adiante ainda. Eles acreditam que quem, de fato, já nasceu digital ou está digital, vai sair na frente. E ele citou o exemplo, por exemplo, da Apple. A Apple lançou em 2008, entre 2007 e 2008,
o serviço deles de música, né? Que antes era eu não tenho o Apple, é o iTunes, não? iTunes, né? Exato. Eles lançaram o iTunes, então assim, eles revolucionaram o mercado no meio da crise. E só deram certo e só estão aí no topo porque são digitais, né? Então, eu acho que esse é um primeiro recado que vale deixar, né? E eu acho que, de fato, o Covid vai acelerar esse processo, né? Respondendo uma das perguntas que eu fiz lá no início. E tem aspectos interessantíssimos aqui quando a gente fala ainda no reflexo da segunda onda, né? Então, o Google, ele fez, eu já estou finalizando aqui, o Google, ele fez uma pesquisa com os usuários dele, e aí o que eu achei interessante aqui, eu trouxe alguns números, 43% das pessoas disseram que vão cuidar mais da saúde durante esse período, após esse período da quarentena, né? 21% das pessoas estão professando a fé digitalmente. Olha que coisa louca. 18% estão buscando novos cursos. Isso está relacionado à demanda aspiracional, né? 28%, ou seja, 30% quase das pessoas estão se reunindo digitalmente. Eu fiz aniversário esses dias, fiquei mais velhinho, putz, achei super legal, me emocionei com uma festinha virtual que eu recebi. Porra, achei muito top isso, sabe? As pessoas, no fim do dia, eles têm essa necessidade de se relacionar, e a tecnologia, as coisas só acontecem, né? Por exemplo, você só consegue professar sua fé hoje virtualmente porque existem igrejas virtuais. Você só consegue hoje estudar porque tem cursos virtuais. Você só consegue hoje reunir seus amigos porque você tem ferramentas como o Skype, como o Google, enfim, para poder se reunir com eles. E hoje, por exemplo, putz, minha esposa recebeu, esses dias estava se sentindo mal, fez uma consulta virtual. Sabe? Então, vocês percebem como a tecnologia permeia tudo, né? E eu acho que é o grande caminho para a gente sair dessa crise. Então, eu acho que eu quis dar esse contexto para mostrar que existe um movimento para a digitalização e que o Covid acho que vai acelerar mais isso. E vou além. Se a gente quer sair mais forte disso, a gente vai precisar, de fato, ser digital, né? Ser digital e ter o cliente no centro. As empresas que vão se destacar no fim do dia, você citou o caso da Magazine Luiza, né? Como que ela se posiciona? Ela entende como cada uma de nossas necessidades foram afetadas, e isso é fundamental para que as marcas consigam se posicionar perante essa crise e saírem mais fortes. Então, eu acho que esse é o principal recado aí quando a gente fala do contexto empresarial, né? Contexto de negócios. Rafa, só complementando, li uma análise que tem 2 pontos, né, em relação à transformação digital da Covid-19. A primeira é provar que o que tinham de argumentações, que não dá para fazer online, dá sim para fazer online. A questão de avalanche de cursos que você citou é incrível. Todo mundo, vocês três sabem o quanto eu gosto de estudar e tem vários cursos que eu não posso fazer porque tem que ser presencial. Agora as universidades estão se adaptando para fazer online porque eles não têm outra opção. E a segunda, o Thiago gosta muito de falar isso, as crises fazem com que as empresas inovem. E aí tem essa ruptura. E provavelmente empresas que já estavam preparadas, a Magazine Luiza é uma delas, elas vão criar algo que daqui 5, 6, 10 anos vai dar muito certo. É isso mesmo. Eu vou passar a palavra para a Ana, porque a gente vai focar agora no comércio exterior, mas eu vou dar só 2 informações que eu acho relevante. Durante a última recessão, a Uber, a Airbnb, o Slack, o Pinterest e o WhatsApp foram criados. As tecnologias mais inovadoras da próxima década estão agora em processo de desenvolvimento. A crise aguça um sentimento no empreendedor de inovação e tira da zona de conforto algumas empresas com potencial gigantesco para fazer mais.
Isso é importante da crise, da gente, obviamente, tem todo o lado negativo, mas o lado positivo de que as pessoas começam a pensar mais em como entrega valor. Elas param de querer só ganhar dinheiro e entregam valor, e aí, consequentemente, ganham dinheiro. A segunda coisa são os estudos muito importantes que têm sido veiculados aí. Eu vou citar 2 estudos que eu gosto muito. Um é o Low Touch Economy, para que quem ainda não leu, leia, do Board of Innovation, que mostra ali, ele tem uma matriz para que você entenda onde que você está, qual vai ser a curva de acordo com a economia do teu país, se você acha que vai ser uma curva em V, uma curva em U, ou uma curva em L, com a perninha aqui um pouquinho maior, ou seja, 36 meses, 18 meses, 6 meses, né? Eu tenho uma compreensão de que essa é uma recessão de curva em U, de 18 meses. Tem mercados muito mais afetados que vão ter uma curva em L. Turismo, por exemplo, está com um impacto gigantesco. O mercado de bens de consumo vai ter um impacto aí entre 0% e 15% no faturamento, então ela tem uma curva mais em U, rápida de desenvolvimento. E ali mostra que as empresas, na crise, investem. Exato. Porque é o momento de você inovar, porque é quando você mais precisa inovar. E tem um outro estudo da UI que trata muito o nosso mercado aqui que a gente vive, que o modelo SaaS, né, o modelo de transformação digital SaaS, que foi a última grande transformação digital em software que a gente teve, a partir ali de 2008, é a primeira vez que é colocado em teste de fato. Porque ainda tem empresas que falam, não, mas eu preciso do software assim, para mim precisa ser customizado assim. Agora elas vão entender a importância do SaaS e vai ser o maior teste para o modelo de negócio da sua história. E vai ser comprovado, vai ser um resultado resilientes e vai ser comprovado aí que o SaaS vai ter uma importância muito mais significativa na presença aí das empresas. Mas vamos focar ali agora no comércio exterior, Ana. Agora é você que fala, hein? O Rafa e o Yuri vão ficar ali de cantinho, porque agora a gente vem na tua especialidade aqui, que é o supply chain, a cadeia de suprimentos e a logística. A Quatro tem inovado bastante nesse mercado e vocês aí têm um conhecimento gigantesco das dificuldades que essas empresas da logística, da cadeia de suprimentos, têm tido na transformação digital. Conta um pouquinho para a gente, o que você tem visto nesse mercado, no tema aqui do nosso bate-papo. Tá, vamos lá. Vou trazer um pouquinho do contexto assim, da supply chain primeiro. Ela é composta por 3 principais fluxos, né? O fluxo de materiais, o fluxo de informações e o fluxo financeiro. E esses fluxos, na verdade, essa cadeia é extremamente complexa e acaba que esses fluxos não se conversam tanto. Então, assim como o Yuri trouxe para a gente que a transformação digital não começou agora. Então, eu tenho um despachante que ele tem ali um sistema, a transportadora tem um outro sistema, a gente tem muitos dados nessa cadeia como um todo. Mas aí, onde está a transformação digital nisso? Está na conexão e na integração entre todos esses intervenientes. Porque, por exemplo, numa corrente, a gente sabe que a corrente é tão forte quanto o elo mais fraco dela. E é aí que a supply chain como um todo perde muita eficiência. E agora, principalmente neste momento, as empresas precisam ser mais fortes, precisam se reinventar, reduzindo o desperdício. E como que a gente consegue isso? Muito na integração desse fluxo. Então, eu acredito que a transformação digital do supply chain vem muito para a gente integrar e conectar todos esses agentes da cadeia. Porque eles, de forma geral, todo mundo já tem sistema. A gente não precisa ficar reinventando as rodas pontualmente. A gente precisa olhar esse ótimo globalmente. E é muito nessa linha assim, que eu acredito na transformação digital do supply chain como um todo. Não sei se ficou claro, se... Sim. Até aprofundando nesse tema, o que eu tenho uma visão da logística, você me corrija se eu estiver errado, por favor, que ainda existe uma barreira cultural dessas companhias de transformar digitalmente o seu processo, de realmente compreender quais são os ganhos, né, de você trazer essa evolução. O que você tem presenciado aí? A Quatro, gente, para quem não sabe, tem um conceito de torre de controle muito legal, né? Depois vocês podem passar. A Rafa e a Ana estão aqui, respondendo vocês aqui, no chat. Eu nunca sei onde está, então agora eu vou fazer assim no chat. E você tem o mesmo sentimento que eu, que é um mercado, que é um segmento ainda que tem barreiras para esse conceito? Eu acho que, na verdade, as barreiras são pela segmentação.
Então, vocês falaram muito antes sobre a experiência do cliente e quer mais desse mercado do que o cliente está lá na ponta e, na verdade, é uma rede de clientes, né? Porque cada um desses intervenientes, cada um desses agentes dessa cadeia, um é fornecedor do outro, um é cliente do outro, mas cada um está olhando ali só para o seu quadrado. E a hora que a gente começa a olhar para o nosso cliente na frente, pensar na experiência do nosso cliente, a gente entrega para ele um melhor planejamento, porque as informações a gente tem. Então, quer ver? Eu vou trazer um exemplo prático. Vou pegar um exemplo de uma transportadora que atende a parte de logística que vem do Comex, então, que vem em portos e aeroportos. O transportador, ele recebe geralmente a informação ali que ele vai ter que transportar aquela carga na hora que aquilo está liberado para transporte. Mas antes, isso veio ou de navio ou de avião, teve um desembaraço que aconteceu isso. Aconteceu um monte de coisa antes. Então, a gente não consegue prever que horas que ele vai ter que encostar o caminhão na doca e a gente ali no aeroporto e a gente consegue reduzir esse tempo de espera nele, deixa essa logística mais just in time, ele consegue ter essa previsibilidade, porque ele consegue saber passo a passo o que tem que ser cumprido. E outra coisa que acontece muito nesse mercado é que, assim, todo mundo, no final das contas, está olhando para milhões de processos. A logística, eu acho que é uma das coisas que acontecem mais ocorrências no meio, interferências, porque são vários fatores, né, que podem ter interferência ali no teu processo. E aí, no final, você está olhando para um monte de coisa, você está deixando passar uma formiguinha e está deixando passar um elefante porque você está olhando para uma formiguinha. E aí, como que a gente consegue separar o que é rotina do que é exceção para realmente fazer gestão? Então, eu acho que, assim, a hora que a gente começar a entender que cada um dos intervenientes é parte de um todo e que a gente consegue passar uma informação mais redonda e mais precisa para a próxima etapa da cadeia, e isso a gente consegue pela transformação digital, porque são informações, isso vai melhorar como um todo e vai reduzir muito o desperdício que ninguém ganha com esses desperdícios. Todo mundo sai perdendo. É um negócio que, assim, não é uma relação um perde para o outro ganhar, não, é relação perde-perde. Então, vamos transformar isso numa relação ganha-ganha, conectando melhor toda essa cadeia. Concordo contigo. Você, inclusive, falou aí conectando os intervenientes. Eu vou voltar para falar contigo do Omnichannel nesse processo, que eu acho que é importante, mas eu preciso dar uma palavra aqui para o Rafa, que a gente entende na logística, no supply chain, em toda a cadeia de suprimentos, a necessidade de transformação digital. E eu entendo também que muito desse mercado acho que só é para os grandes, né? E não, os médios e pequenos, com muito mais necessidade, têm as necessidades da transformação digital. E trazendo um pouquinho aqui para o lado do conceito de cross-border, que para mim é o futuro, né, da próxima década aqui do Brasil, acho que finalmente chegará esse conceito do Brasil forte, onde todo mundo vai entender que é possível se internacionalizar e gerar aí diversas fontes de renda, canais de venda e crescer cada vez mais independente do seu tamanho. Existe uma tendência muito grande, né, Rafa, da internacionalização dos pequenos e médios, né? A gente pega alguns dados, em 2019 foi a maior criação de MEI por opção, porque o emprego estava crescendo, né? Tinha quase 700 mil empregos a mais aí de carteira assinada. Agora é o MEI por necessidade. E aí esse MEI ele vira pequeno, que vira médio, é um processo natural do SMB. Muito sólido já em Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Como que o conceito de cross-border ganha realmente a tendência aqui do nosso país, Rafa? E vai ser, acho que a saída para a sobrevivência, né? Como que você vê esse cenário de transformação digital e principalmente de mindset para esse pequeno varejista, médio varejista, que quer internacionalizar e não sabe como e acha que é um bicho de 7 cabeças? Eu vou começar pelo final da tua fala e pegando um gancho com o que a Ana falou, né? A grande questão, quando você falou que a logística é uma dos caras que tem barreira para poder avançar sobre a digitalização, quando você, e ela muito bem salientou que depende do segmento, né? Quando você vai para o varejo, onde tem uma relação B2C, onde o cliente é uma logística nervosa e o cliente é ávido por receber. Pô, eu comprei uma bicicleta agora, eu olho todo dia no site, no mínimo 5 vezes para ver se já saiu, se andou, enfim.
E aí o cliente acaba puxando essa demanda, e aí no fim do dia faz com que toda a cadeia se adapte e deixe de olhar as formiguinhas e comecem a olhar os elefantes, né? Ou seja, eles tentam padronizar o máximo do processo, deixam as exceções para serem tratadas num segundo momento, mas a ideia é que se criem portões e se derrubem barreiras para que o processo todo flua de uma forma natural, né? E aí, quando a gente vai para o contexto de Comex, uma coisa mais robusta, onde você tem vários intervenientes, vários stakeholders participando do processo, a logística acaba ficando ali, veja bem, mas tem que ver classificação fiscal, mas tem que ver câmbio, mas tem que ver documentação, tem que ver despachante, tem que ver transportador. Enfim, aí acaba que se cria uma série de barreiras onde, na minha humilde opinião, acho que não tem, né? E por que eu digo que não tem? Quando a gente pensa em cross-border, existe hoje uma demanda. Hoje esse mercado movimenta mais de $1 trilhão, né? Ele vai crescer até em 5 anos, ele vai quase que dobrar, triplicar de tamanho. E hoje essa cadeia, esse movimento é puxado principalmente pelos asiáticos, né? Então, pelos chineses, o pessoal que está ali em Singapura, Coreia do Sul, e também aqui na América pelos Estados Unidos, né? Então, hoje, o conceito nesses locais é que todo mundo que nasce para vender, nasce global, né? Nasce global e nasce num contexto de omnicanalidade. Então, e aí você fala, né, essa questão do bicho de sete cabeças, na prática, é muito pelo contrário, né? O cara que é MEI não precisa nem ser PME, né? O cara com MEI ele já consegue mandar produto para fora, né? Então, hoje existe legislação no Brasil que permite com que você consiga mandar um produto, um artesanato, por exemplo. Eu vi, por exemplo, tem um e-commerce aqui no Brasil, acho super interessante, chama Defob Brasil. O cara vende artesanato, é um marketplace de artesanatos de índios. Que coisa louca. Então, ele tem a capacidade de conectar quem quer comprar uma coisa genuinamente brasileira com um cara que está produzindo ali como um meio, uma pessoa física praticamente, um colar, por exemplo, né? Que tem um valor agregado altíssimo e tem lá a etiqueta do Brasil, né? E no fim do dia, esse produto consegue chegar em qualquer lugar do mundo em 7 dias, sabe? Coisa que às vezes você quer despachar alguma coisa de São Paulo para Manaus, você não consegue fazer chegar nesse prazo, né? Numa logística super rápida, dando visão para o cliente, com praticamente zero de burocracia interna e externa, porque existem N acordos que permitem com que essa movimentação seja feita. E acima de tudo, o Brasil, não sei se todos sabem, mas o Brasil tem hoje condições fiscais de benefícios para que você não tenha isenção de impostos, tanto de ICMS, PIS, COFINS, enfim, para poder fazer esse tipo de operação. E isso atrelado à volatilidade cambial que a gente vive hoje, é uma grande oportunidade para se atuar, né? Então, um mercado onde a gente tem a necessidade de cada vez mais atingir a maior parte de clientes com o menor custo possível, o e-commerce internacional torna-se uma opção super viável, porque você tem um custo baixíssimo de implementação, porque, por exemplo, você pode vender teu produto em qualquer um desses marketplaces, né? Então, sei lá, você bota seu produto para vender na Amazon, seu produto para vender na Wish, no eBay, na Shopee, que é um marketplace de Singapura, no Alibaba, é só abrir uma conta, cara, lá e ter uma conta no PayPal para receber. É uma coisa muito simples. A parte logística, você pode usar a própria logística desses caras que fazem, né, dos próprios marketplaces, ou você pode ir negociar com operadores de transporte para fazer esse tipo de serviço. Então, assim, é muito simples. Eu não falei de despachante, não falei de fechamento de câmbio, não falei de classificação fiscal, não falei de nada disso, sabe? Então, e hoje, da mesma forma como a Ana falou a respeito das conexões, né? Cada vez mais a tendência, entrando nesse conceito de venda internacional, vai ser ter essas conexões entre plataforma de venda, marketplace,
transportadores, aduanas, e aí dentro da parte de transporte especificamente, first mile, last mile, consolidação, enfim, é um mundo que vai se abrir e com Covid isso inevitavelmente vai ser acelerado, né? É a mesma coisa o Omnichannel. O Omnichannel a gente escuta falar desde 2013, né? E aí estamos em 2020 ainda está nesse negócio. Agora, meu amigo, não tem conversa, bicho. Você tem todas as lojas estão fechadas, você tem que fazer o Ship from Store funcionar no forceps. A mesma coisa se dá para o mercado internacional, cara. O mercado aqui vai ser inundado de produtos de fora, porque lá já estão produzindo e vão começar a botar aqui dentro, mas ao mesmo tempo eles vão ter a barreira do câmbio, né? Então a moeda deles lá, comparada à nossa, dependendo do tipo de produto, a gente começa a ter uma visão de competitividade diferente do que se tinha no passado. É verdade, cara. Quem me conhece fala que eu puxo muito o saco de gringo, né? Mas eles nascem com uma capacidade de internacionalização e de nascer internacional muito maior que a nossa ainda. Eu preciso falar isso. Eu acho que existem medos ainda muito grandes. Eu conheço diversos empresários super inteligentes e super preparados que ainda têm o pensamento de que mas eu ainda não posso exportar. Você vê aí em programas, cara, o Shark Tank virou para o cara e falou assim: não, mas eu quero nascer internacional. Daí a menina virou lá e falou assim: um dos tubarões lá: pô, você não vende nem no Brasil, você já quer vender para fora? Pô, Mas é óbvio. isso, Thiago, era isso que eu ia pegar esse gancho. O problema é que o Brasil é um país continental, né? Só que, aí beleza, você faz um comparativo com a Irlanda, por exemplo. A Irlanda, todo mundo que nasce lá, nasce vendendo para fora, o mercado compra mais de fora do que de dentro, então é um comportamento diferente, né? Mas se você pega um país similar ao nosso, gigante como o nosso, você pega a China, é gigante, você pega Estados Unidos, é gigante, que você consegue explorar o mercado. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem um ditador lá que é a Amazon. O cara tem 50% do mercado, meu amigo. Se você não vender para fora, você tá enroscado. Então, assim, cara, aqui não necessariamente você precisa mirar em mercados, por exemplo, como Estados Unidos, Europa. Pô, por que não explorar a América Latina, cara? Você vai no Brás ali, você tem todo dia ônibus cheio de peruano comprando um monte de calça jeans, um monte de roupa e fazendo isso para fora, né? Então, levando isso para vender lá no mercado. Por que não criar um canal digital para atingir esses caras? Olha o custo desse pessoal para vir comprar Exato. aqui. E eu acho uma falta de visão, né? Porque eu vi no Shark Tank, quando você vê isso, você fala, poxa, os caras são super empresários, né? O cara fala, não, mas você tem que vender primeiro aqui para depois sair. Não, meu, já nasce, né? Tenha isso no seu espírito, no teu sangue, já querer internacionalizar, porque é um mercado gigantesco, né? Exato. O Brasil, o Nicola Minervini, ele fala que o Brasil ele tem medo de exportar, porque as pessoas não se preparam. Quem sempre se preparar e confiar no produto Made in Brasil, que ele também fala que existe uma falta de confiança no Made in Brasil, que tem que confiar no nome, confiar no Made in Brasil e ir fundo nisso, porque a gente tem um potencial gigantesco de exportação, independente aí dos segmentos. Thiago, deixa eu só fazer um minutinho, é um paralelo só ao que você falou, né? E assim, existe, por exemplo, o caso da Havaianas. Havaianas, puta, eu tive uma oportunidade de estar no México, bati lá num determinado local lá em Cancún, vi lá uma loja gigante da Havaianas. Puta, achei muito legal isso. E eu acho que, de fato, dentro dessa questão que você falou de dar, produto made in Brasil, é um puta case de sucesso, né? Mas por que não atingir o cliente final, né? Por que não? Porque aí você fica preso numa cadeia onde você tem que vender para um distribuidor, esse distribuidor vai escoar, às vezes, no modelo de franquia, e daí ele vai criar as lojas. Por que não criar um contato com mais países, né? Pô, ao invés de vou focar no México, nos Estados Unidos, na Colômbia, em 5 países, aí você vai ter todo um custo de adaptação de produto, todo um custo de embalagem, um setup gigantesco para fazer essa operação acontecer, né? E hoje, cara, a gente não vai ter mais a condição de CAPEX, sabe? De ter dinheiro na frente para botar numa operação desse tipo. Então, pô, se existem esses canais para poder escoar produto e atingir o máximo de clientes com o menor esforço possível, só tendo um custo no OPEX, isso faz muito sentido. Então, assim, ninguém está dizendo, putz, deixa de vender para o distribuidor. Não, muito pelo contrário, é um complemento. Pô, você está trabalhando nos Estados Unidos com distribuidor? Pô, vou trabalhar no Canadá direto, eu vou trabalhar no México, eu vou trabalhar aqui na Colômbia.
testa o mercado através do canal digital. Se você vender é um. Você não vai ter um custo de avançar estoque, mobilização, custo com pessoas, sabe? Então, é nesse sentido que vem, que eu acredito que que o mercado vai se movimentar, e eu acho que é uma big oportunidade. É isso aí, cara, perfeito. E você focou num assunto do Omnichannel que faz muito sentido. E o Omnichannel, ele é exaustivamente falado desde 2013, que todo mundo tem que ser, e eu adoro já usei no começo do nosso Comex Digital Talk, hoje vou usar de novo. É um filho que ninguém queria a dor do parto e agora todo mundo está sendo obrigado a adotar. E eu vou falar para vocês que muito foi falado, mas sempre precisando da experiência do consumidor final, muito no B2C. E existe um espaço dentro do B2B muito grande. E aí eu até te pergunto, Ana, fazendo um paralelo, que eu já tinha antecipado que eu ia te perguntar sobre isso. E na logística e no supply chain, é possível, né? Você na sua primeira resposta falou que esses intervenientes têm que ficar mais ligados, né? Estar mais próximos, e a informação está aí, e é o momento de você pegar toda essa informação e juntar. Como que eu transformo esse supply chain, esse comércio exterior, essa logística? Porque eu vejo que todo mundo, que quem quer tudo, não quer nada, né? Mas como que você vê esse mercado? Faz sentido o Omnichannel para a logística e para o supply chain? Tá, vamos lá. Você falou aí a questão da experiência do consumidor final. E para mim, o Omnichannel não é nada mais do que a experiência de todos os consumidores e de todos os clientes nessa cadeia. Então, a gente volta lá naquela explicação que eu fiz no começo, né? Ali nessa cadeia, esse efeito de rede que a logística tem tão grande, o supply chain tem tão grande, um é fornecedor e um é cliente do outro. Então, por que não ter tudo isso num canal só, né? Para ter essa experiência intermediária? Não é o consumidor final, mas essa experiência intermediária. Hoje, os consumidores, de forma geral, você pode olhar, você vai pegar review de qualquer produto. Eu te garanto que mais que 50% está falando da logística. Então, olha que grande oportunidade a gente tem aí desse omnichannel na logística como um todo, na cadeia como um todo, porque a gente às vezes esquece, né? A gente está muito mais próximo da última milha ali. Mas para chegar na última milha, tem todas as etapas anteriores. E até para eu conseguir chegar na última milha com a melhor qualidade possível em termos de nível de estoque, menor custo e atendimento com excelência a todos os clientes, a gente precisa ter essas informações, né, para ter esse controle. Então, por isso que eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que omnichannel sem logística não existe, até para o varejo, nesse mercado, muito do omnichannel é logística, porque o que eu vou ali, a mesma experiência que eu vou ter numa loja física, eu tenho que também ter numa loja digital. Eu fui numa loja física e não achei aquele produto, quanto tempo vai demorar para ele chegar na minha casa? E aí, eu vou ter que aumentar o estoque de tudo ou eu vou ter que reduzir esse estoque ao longo da cadeia? Então, acho que é muito isso na questão do supply. Assim, eu acho que o omnichannel e o supply estão totalmente juntos. E, de novo, eu sempre enxergo o consumidor, o cliente ali como esses clientes intermediários mesmo. Então, se a gente pegar esse conceito e trazer isso para essa cadeia, acho que faz todo sentido. Concordo 1000% contigo, 1000% contigo. E, pessoal, o Omnichannel não é só você comprar digital e retirar na loja física, tá? Pelo amor de Deus, é muito maior do que isso. Recomendo aí a todo mundo dar uma olhadinha, porque é a grande futuro. Os próprios softwares estão se adaptando a isso. Já é uma tendência mundial você sair do software como serviço para a plataforma como serviço, se conectar a tudo. E estar ali conectado a todos, conseguir transitar essa informação de uma maneira super simples, viável, parar de criar barreira. Mas eu não quero que meu outro software veja aí. Cara, pensa na experiência final, inclusive do seu cliente, do cliente final do cara, que se a gente conseguir focar no sucesso dos outros, a gente com certeza vai ter muito mais. Ana, logística é muita experiência, né? Assim, logística é total experiência. Com certeza. Eu ia te fazer uma pergunta mais para o final, mas calha muito agora, antes de eu voltar aí para o Yuri, que eu vou fazer uma pergunta difícil para ele. Mas eu vou fazer uma mais difícil ainda para você.
por que que ainda, no nosso mundo de comércio exterior, muita gente acredita que a transformação digital vai trazer o desemprego? A gente aqui na Get, no Comex Digital Talk, a gente tem uma visão de que a função da tecnologia é potencializar o tempo e o talento humano das pessoas. E não fazer com que elas percam renda, né? Mas sim que elas foquem naquilo que faz mais sentido. Por que que tem tanta gente que acha que traz o desemprego a transformação digital? Ó, vou emendar a pergunta. Já aproveita e responde também sobre a Revolução Industrial, porque a 4, né, tem a ver com Revolução Industrial, então transformação digital e Revolução Industrial pode emendar tudo e responder juntinho. Tá legal. Vou começar pela do Thiago primeiro e já emendo na do Yuri. O novo, acho que sempre traz uma insegurança. E embora essa transformação digital não seja nova, ela muda um pouquinho a forma de trabalhar. Porque, vamos pegar aqui um exemplo dessa supply chain como um todo. O que a gente faz com um monte de planilha Excel, um monte de grupo de WhatsApp, aquela anotaçãozinha que a gente tem colada ali do lado da nossa mesa, que agora está todo mundo com saudade dela, porque está todo mundo trabalhando de casa. A transformação digital desmancha isso, de certa forma, porque você tem as informações de outra forma. Você vai parar de ser um caça-informação, assim, eu vou ficar entrando em quantos sistemas diferentes para buscar uma informação, para montar uma planilha Excel, para fazer um PROC-V, para casar com outra planilha Excel, para ir enxergar, fazer um farol ali, uma fórmula mágica no Excel que vai estar um negócio verde, outro vermelho, e aí se eu esqueci alguma atualização, ou se eu faltei, ou se aconteceu qualquer coisa, o meu colega já não está sabendo, mas você fica seguro porque todo mundo tem que te perguntar aquilo. Isso traz um senso de importância. Mas aí eu vou fazer vou pedir uma reflexão aqui. Será que a gente é importante porque a gente tem uma memória boa, ou que a gente tem uma planilha Excel boa? Ou a gente é importante pelo nível de decisão que a gente consegue tomar, de pensar na frente, de usar realmente? A gente não é um caça números para ficar colocando em Excel. Então, eu acho que nisso é bobeira ter medo. Por quê? Porque a gente precisa usar muito melhor a nossa inteligência, a nossa capacidade. Tem milhões de oportunidades. Só que a gente começa a enxergar essas oportunidades quando a gente começa a ter informação. E a hora que a gente tem essas informações, é como se fosse um iceberg, sei lá. A gente está olhando hoje uma pontinha de uma informação e está tomando decisões e está, às vezes, até perdendo tempo, sendo que a gente podia estar pensando em várias outras coisas, ter vários outros insights, ter várias outras informações mais mastigadas na nossa mão, para a gente conseguir realmente pensar fora da caixa. E o pensar fora da caixa, não estou falando que é criar uma startup ou disruptar um mercado, é simplesmente atender melhor os nossos clientes. Se a gente for... eu vou fazer outra provocação aqui. Se a gente pensar em quanta planilha Excel a gente tem, por exemplo, e quantas informações a gente tem ali na planilha Excel, e ao mesmo tempo o quanto nossos clientes não estão tão satisfeitos com a gente, sabe? Por que isso? Eu não consigo entregar uma melhor experiência para o meu cliente em vez de ficar ali o dia inteiro me matando para preencher dados? Eu não consigo entregar solução diferente para o meu cliente, em vez dele ter que me falar qual que é o problema, porque eu tenho certeza que várias vezes, eu já trabalhei com logística há bastante tempo, quantas vezes o cliente vem para a gente falar alguma coisa que aconteceu que a gente nem está sabendo, e a gente se sente o marido traído. Mas por que eu não estou sabendo? Porque é humanamente impossível eu ficar fazendo um monte de coleta de dados e colocar isso no Excel. Agora, a hora que eu tenho mais tempo para isso, eu consigo ser um solucionador de problema para o meu cliente, eu consigo antecipar problema. Isso aí, eu posso completar só com uma coisa que eu quero olhar aqui, ó, pessoal, vou até tirar algo no olho de vocês. Se tem alguém que está me ouvindo agora que parou e ficou 5 horas produzindo um PowerPoint para provar que trabalhou, você tá maluco. Você perdeu 5 horas da sua produtividade, do talento que você estudou e conquistou durante toda a sua carreira para comprovar que trabalhou.
Exato. Mas, Thiago, isso daí, isso que você acabou de falar, também tem uma confusão que ocorre dentro da transformação digital, que são pessoas querendo provar que dá para digitalizar tudo imediatamente, e às vezes era só desenhar num papel de pão a sua ideia e passar para um programador. E pronto, resolveu. A transformação digital, ela tá relacionada a você potencializar a capacidade humana. Se você é bom em pensar e criar soluções, ótimo. Como você faz isso? Em papel de pão? Tá bom. Se junta com um programador e fala, só, essa é a minha ideia. Eu só complementar. Já é uma frase só. Eu potencializar a capacidade humana e potencializar a capacidade colaborativa. Isso acho que são as duas coisas mais importantes pensando no contexto digital, né? Então, hoje, porque a planilha tem que estar só no computador? Porque ela não pode estar compartilhada para todo mundo ir abastecendo essa planilha, saca? Então, é um detalhe bobo. E você falou esse lance da questão do papel de pão. Eu sou um cara, eu tive a oportunidade de vivenciar a criação de uma empresa. Então, eu conheço nada de tecnologia. O meu algoritmo foi criado exatamente num papel de pão. Mas eu percebi que eu precisava de alguém para colaborar comigo e complementar a ideia. Então, é justamente, eu acho que que essa mistura, né? E só a tecnologia permite isso, que vai fazer com que a gente avance. Exato, exato. Por que que eu brinco com isso? Porque, pô, todo mundo tem que saber o que está sendo feito na empresa. É passado. Eu acho que a gente tem que tomar as decisões que a gente tem que tomar com toda essa cadeia de transformação digital que pode nos dar de dados, de compreensão, de pegar esse cara que fica 5 horas montando e comprovando o trabalho, fazer com que ele fique 5 horas analisando os dados que ele já tem em um cenário colaborativo, simples, ágil, digital, e pegue 5 horas e pense o que eu farei com tudo isso. E aí você potencializa esse cara de uma maneira incrível. Era E até, o comentário que eu queria fazer. até nessa linha, eu vou dar um exemplo que não tem a ver com esse contexto aí de supply chain nem de Comex, mas que uma coisa muito importante, uma coisa que eu aprendi no meu primeiro estágio. Eu tinha, sei lá, 17 anos, e o diretor de operações da empresa me ensinou muita coisa. E ele começou me ensinando, sei lá, tudo ele me passava. E ele me falou assim, numa das primeiras conversas: sabe por que eu tô te ensinando tudo isso? Porque um dia eu quero sentar naquela cadeira lá, que era do presidente. E se só eu souber isso, eu não vou poder sentar nessa cadeira. Então, em vez da gente olhar o que pode, sabe, tipo, eu tô segurando aqui minha cadeira, opa, como que eu vou poder ir para outra cadeira? Como que eu vou poder aprender outras coisas, ter outras oportunidades? É compartilhando. E compartilhando a gente cresce muito mais, com certeza. Eu Sim, crescer concordo. de forma geral, não só de cargo. E é por isso que eu falo que a transformação cultural é mais importante que a digital, porque sem ela você não faz. Porque se você não cria sucessores, se você não quer que seus liderados sejam melhores do que você, nem você consegue evoluir, né? Eu até eu brinco com todos e falo, eu não quero que você seja igual, eu quero que você seja melhor do que eu. E você já é melhor do que eu em muita coisa, é por isso que você está aqui. Porque ainda tem muita gente com medo de contratar neguinho bom, com medo de perder o cargo, né? Ei, chefe da vida, hein, com medo de perder cargo. Vai ter. Aí Vai vem ter. outra empresa maior e pensando Pega o carro. disruptivamente e todo mundo perde. Tem que ter uma mudança de comportamento gigantesca. Mas vamos voltar aqui para a transformação digital, que eu prometi uma pergunta para o Yuri. A gente deixou de matar algum ponto até aqui? Tá tudo certo, né? Posso seguir. Eu não respondi da indústria 4.0, Oi. que o Yuri perguntou, né? Agora que eu lembrei. Desculpa, Ana. Por favor. Então, indústria 4.0 também é outra coisa assim que tá. A gente tem que, às vezes, tomar cuidado com muito tema da moda, né? E é super importante essa revolução industrial. É o que o Yuri falou, tá acontecendo, ele simplificou isso muito bem, porque eu acho que a gente precisa simplificar essas coisas. E o que são? Transformar os dados, que a gente tem dados em tudo, em informações e conectar. Então, como que a gente faz isso?
Eu tenho um monte de sensor no meu celular. Todo mundo tem um monte de sensor no celular. Eu consigo pegar geolocalização, eu consigo pegar aceleração, enfim. Como que eu vou usar esses dados que já existem e transformar eles em informação? Eu tenho um rastreador no caminhão, eu tenho um aplicativo do motorista. Como que eu vou pegar esses dados e transformar ele também em informação? E aí, com a informação, você consegue colocar uma inteligência artificial, enfim, aí é um mundo de tecnologias da indústria 4.0, machine learning, inteligência artificial. Não sei se era essa a sua pergunta, Yuri, se é nessa linha. Na verdade, era mais na linha que o Thiago também tinha te perguntado, sobre a transformação digital, sobre a revolução industrial tomando vagas, tomando empregos das pessoas. Porque saiu foi ano passado, acho que é 2019, um relatório do World Economic Forum, do Fórum Econômico Mundial, que foi um dos primeiros relatórios, se não o primeiro de impacto mundial, falando que a quarta revolução industrial tem, na verdade, potencial de criar mais empregos do que vai fazer perdê-los. E aí isso quebra completamente aquela argumentação: vai perder mão de obra. Calma lá. Não é bem nesse sentido. É só você olhar, por exemplo, quantas vagas que tem hoje de Customer Experience, sabe? Tipo, quantas vagas que tem novas, quantas profissões que tem novas e que tem muita vaga a ser preenchida, assim. Eu acho que a gente tem que ver para onde que a gente vai olhar. Com certeza está criando mais empregos. Quer dizer, está transformando a forma dos empregos, né? Está criando novas formas de emprego. Lógico, algumas... áreas, né? Novas áreas. Então, novas áreas. Novas áreas. Isso é evolução. Essa é, com certeza, uma das características da revolução. Porque imagina quanta gente que caçava antes. É verdade. Com total razão. Bem apontado aí por vocês dois. E, Yuri, eu prometi que eu ia te fazer uma pergunta difícil. Eu vou fazer. Existe bala de prata para a transformação digital, Yuri? Como muita gente gostaria que tivesse, mas a resposta é não. A principal bala, talvez, seja a transformação cultural. Ou seja, a principal bala está no RH. Não está na área de operações, não está na área de logística, não está na área de TI. A transformação digital ela nasce com a pessoa, com o trabalhador. Se cada colaborador não aceitar a transformação digital, você pode colocar qualquer tipo de projeto que ele vai fracassar. Vou colocar por medo, vou demitir quem não se adaptar. Nenhum livro de transformação digital indica, nenhuma pesquisa de transformação digital indica que isso dá certo. A cultura por medo, ela tende a dar muito mais errado num cenário de alta colaboração, de alta conectividade, do que há 50 anos atrás, em que não tinham tantas opções. A Ana acabou de citar a quantidade de empregos, quantidade de vagas que estão sendo criadas. Mesmo nessa crise, faltam desenvolvedores, faltam pesquisadores de design de experiência, faltam design thinkers, faltam tudo que você imaginar em relação à tecnologia. Abrindo aqui, a Get está buscando gente para contratar desenvolvedor. Está fácil de achar? No meio da crise? A gente busca gente agora, né? É o momento. Desenvolvedor, cara para ver experiência do usuário. Acabamos de contratar um novo cara de sucesso do cliente. É isso aí. Existe uma pesquisa que em 2019 a estimativa de desenvolvedores de machine learning e de design de experiência para machine learning no mundo estava em menos 400 mil. A demanda. Ou seja, isso porque essa tecnologia
não está nem longe de estar amadurecida, nem de longe. Quando essa tecnologia chegar no país, que só tem são poucas empresas ainda, imagina aqui no Brasil. Blockchain, eu vou falar um pouquinho mais das tecnologias, mas voltando à pergunta realmente original, a transformação digital, a principal bala e o que os empresários precisam investir é em projetos de mudança cultural. E tem um recadinho aí bem importante. Projetos de mudança cultural não é 1 ano, 2 anos. São projetos de longo prazo, que você precisa ter paciência. Uma pessoa não muda da noite para o dia. Demoram 5, 6, 7 anos. Então você quer dizer que a gente está atrasado? Desculpa, sim. Vocês estão atrasados, empresários que não começaram. A Get começou dela em 2016. 2016, 2017, que a gente começou o projeto de grande transformação digital, de transformação cultural, e a gente começou a colher os frutos em 2019 e muito claro agora em 20. Realmente é um projeto a longo prazo de comportamentos, cultura, valores, não o print que você põe lá na parede, o de fato, né, que você consegue levar essa informação e esse conceito para o teu colaborador e que o seu cliente consegue perceber isso de fato. E você precisa deixar bem claro que esse projeto tem que ser de baixo para cima e tem que, de cima para baixo, da diretoria para com os colaboradores, e tem que envolver todas as áreas, todas. Sem engajamento de todo mundo, não vai dar certo. E não adianta jogar no colo da TI e falar, sua responsabilidade, TI, para uma transformação digital. Não é assim que funciona. Esquece. E colaborativo é a melhor palavra que tem. Eu vou repetir aí, já falou algumas 3, 4 vezes durante esse bate-papo aqui. Oi, Yuri, e você vai fechar o nosso bate-papo aqui, depois é o recadinho final de cada um. E o que está vindo aí dessa Revolução 4.0? Conta aí um pouquinho, dá algumas ferramentas que prometem abalar aí a maneira da gente trabalhar em mercados diversos e no comércio exterior. Tem algumas ferramentas que estão abalando e que as pessoas não estão percebendo. Ou alguns ficam sabendo. Hoje já é mais popular quem trabalha na área de comércio exterior e que pelo menos ouviu falar que a Receita Federal tem uma inteligência artificial. Pelo menos sabe que existe. Só que o pessoal não sabe que essa ferramenta começou a ser desenvolvida em 2015, ou até antes, né? Eu não sei exatamente quando que foi. Machine Learning, então, é um deles. E a gente não pode confundir com inteligência artificial, que é um outro tipo de tecnologia ainda, que ela é mais aguçada e que são poucos as empresas que estão investindo nisso. Os mais famosos são IBM, Google, esses são os líderes. Esses também são os líderes em uma tecnologia que está bem longe ainda, mas faz parte da quarta revolução industrial, que se chama computação quântica. Essa, então, é uma das tecnologias mais distantes e que talvez a gente esteja falando, a maior parte dos nossos ouvintes, nossos espectadores, nem tenha ouvido falar. Mas, basicamente, resumindo, o que é a computação quântica? Hoje, o nosso computador ele funciona em binário, 0 ou 1. A computação quântica ela permite a combinação de 0 e 1 de uma vez só. Ou seja, é como se fosse o nosso cérebro. O nosso cérebro é um computador quântico muito mais avançado e que a gente está fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Respirando, tá bombeando sangue, eu tô pensando, eu tô falando, eu tô movimentando minhas mãos, não é binário, eu tô fazendo várias coisas, e o que eles estão tentando avançar é justamente nisso. O Google deu um passinho esse ano, se não estou enganado, ou no final do ano passado, no primeiro chip quântico, de 16 quantum, acho que é isso, esse é o nome.
Só que só tem um problema aí. Esse chip ele só funciona em uma temperatura de menos 273 graus Celsius. Só que para fazer, por que a computação quântica ela é tão importante para o futuro do processamento? E aí já emendando na outra tecnologia, blockchain hoje é a criptografia mais avançada que a gente tem. Os melhores supercomputadores levariam mais do que uma vida, mais do que 100 anos, para quebrar a pior criptografia da IBM. A pior. Ou seja, um supercomputador na NASA não consegue quebrar essa criptografia. Um computador quântico, o piorzinho desses computadores quânticos que eles estão projetando, quebraria em menos de 10 segundos a criptografia da IBM. Só para você ter ideia desse avanço. Vindo do blockchain. Oi? Sensacional, sensacional. E assustador de uma certa maneira, porque os computadores quânticos conseguiriam hackear qualquer tipo de avião que esteja no ar. Então, só para ter uma ideia de quão perigosa também é essa computação quântica. O blockchain. O mais famoso dos casos é o criptoativo, criptomoeda, Bitcoin. O blockchain ele une a criptografia extremamente avançada e a disseminação de informações em tempo real para todo mundo. A ideia que a Ana está falando, e eu imagino que a 4 vá avançar nesse sentido, é que tem uma distribuição de dados e retificações, compartilhamentos de dados em tempo real para a cadeia. Não é como se eu estivesse compartilhando uma informação às 17h25 do dia 7 de maio. Eu não estou mandando um e-mail. Não, eu estou subindo isso na nuvem, dentro dessa minha rede, e essa informação vai estar automaticamente disponível para o outro participante, só que validada essa informação. Eu vou trazendo exemplos depois, eu vou falando das tecnologias e depois volto. Big Data Analytics, né, porque esse é o nome completo, e o Google Analytics é o maior exemplo deles. Big Data é algo que surge na década de 2000, de você conseguir processar várias informações ao mesmo tempo. Só que aí, eu tenho vários dados ao mesmo tempo, estou conseguindo processá-los. Dado processado é informação? Não. Se eu não conseguir transformá-lo em informação, eu não consigo gerar conhecimento. E o Big Data Analytics faz com que um dado processado vire informação para que, então, alguém olhe aquelas informações, concatene e tenha um insight para virar conhecimento e tomar decisões. Realidade virtual, que talvez seja o futuro dos jogos, né? Acho que é o melhor exemplo da realidade virtual. Que mais que tem? Tem coisa pra caramba. E no Comex? E no comércio exterior? Para Comex. A parte do Data Analytics, ele é extremamente aplicável. Porque você está processando milhares e milhões de informações da sua cadeia de suprimentos e que talvez lá no futuro uma informação gerada na cadeia ela venha impactando de um modo já automatizado e sendo recalculado o estoque. Eu não estou falando de um para o outro, não, estou falando da cadeia inteira. A cadeia de uma automotiva tem mais ou menos 60 elos. 60. Então, eu estou falando que se eu estou mudando em um, eu estou impactando outros 59. Então, o Big Data Analytics vai desempenhar um papel fundamental. Blockchain é outra tecnologia que está vindo com grande potencial
para dentro do comércio exterior. Receita Federal já inovou também em blockchain, tá? Só para avisar. A Maersk está inovando. No caso da Receita Federal, é a parte de certificado de origem e operador econômico autorizado. No caso da Maersk, é o Bill of Lading, ou BL, que é o conhecimento de embarque, em que eles estão reunindo vários portos, e o Brasil está no meio desse teste, tem dois portos sendo testados, em que você compartilha essa informação em tempo real e fica muito mais fácil de rastrear. O blockchain também impacta, de uma certa maneira, na rastreabilidade de produtos com defeito. O Walmart tem esse produto muito bem avançado para rastrear, por exemplo, deu intoxicação alimentar em tal produto. Foi comprovado que eles demoravam 3 ou 4 dias, acho que era isso, e hoje eles demoram 3 minutos para identificar onde deu problema. Então, é algo impressionante. Machine Learning, já citei, a Receita Federal, o Ministério da Agricultura tem, e a Anvisa vai ter também, já fechou o contrato com uma empresa, com um grupo de pesquisa para desenvolver o Machine Learning. Realidade virtual, para mim, é o futuro em relação a feiras internacionais, então, de uma certa maneira, sim, impacta o comércio exterior. Que mais? A gente vai conseguindo. Vai longe, né? E só para complementar, e pegando o gancho do que está acontecendo hoje, né? Um dos principais medos relacionados ao legado da primeira onda do Covid, né? É o receio de aglomerações. Então, vou pegar um caso, por exemplo, eu gosto muito de ir a estádio de futebol. Acabou, não vai, eu não sei como essas coisas vão se comportar daqui para frente, né? Aí você traz isso para um contexto relacionado ao mundo do Comex, né? Por exemplo, essa questão das feiras internacionais, puxa, eu acho que alguma coisa vai mudar. Sei lá, impressão 3D para envio de sample, é uma coisa que já está muito mais madura, algum tipo de lobby virtual para a galera poder expor os seus produtos, e aí você não precisa ir tão longe. Pô, um e-commerce, teoricamente, você consegue expor o teu produto com fotos, enfim, você tem hoje já ferramentas, não precisa ir tão longe para poder falar do que está acontecendo, e eu acho que com essa crise, né, toda esse cenário que a gente vive, né, ele na verdade, e até uma frase clichê, né, a vida nos deu limão e o nosso papel é fazer limonada, né? Então, assim, é justamente nesse momento que a gente precisa pegar o que tem, né? A gente não está falando, pô, computação quântica é lindo e maravilhoso, mas existe ainda um caminho para se chegar, mas tem situações, e pegando esse caso, até peço desculpa por interromper, mas pegando esse caso específico da Feira Internacional, eu acho que é um caso muito prático que, de fato, vai ter que mudar ontem. Não tem jeito para acontecer mais isso. Como que você vai fazer? Né? E aí você tem hoje, por exemplo, marketplaces de wholesale, especializados em wholesale, para poder fazer essas conexões entre quem quer comprar e quem quer vender no B2B internacional. Olha que coisa louca. Quem pensava isso ano passado? Saca? Então, acho que essas coisas vão, de fato, avançar e isso vai acontecer numa velocidade muito maior do que a gente imagina. Até a parte de conferência física, né? Imagina conferência física, dá para fazer também à distância. Não, esquece, eu sou de um tempo que o vendedor, eu fazia negócio, eu pegava avião, eu conheço o Brasil inteiro fazendo negócios, fazendo shake hands, sair de São Paulo na ponte aérea às 7 horas da manhã, tomar um café e voltar na hora do almoço, saca? Você era diamante de qual companhia? Old school, isso se chama old school. Acabou. Acabou. E acabou. Não, Thiago, só uma última tecnologia, ainda vou falar, que é uma das. Que é o IoT, a internet das coisas. Que, falando em praticidade, não é algo que é longe, já é aplicável. A ideia de rastrear um container em tempo real é por conta da internet das coisas. O que o Jobs falava e todo mundo olhava para ele há 10 anos atrás, cara maluco, vai conseguir controlar a casa através do smartphone. Então, ele não estava errado. É o IoT. Um exemplo que eu acho que não está distante de se acontecer você um chip o GPS do caminhão
Ele está lá enviando as informações e rastreando. Ele está se aproximando do porto. Quais são os documentos que é daquele caminhão? Ele vai enviar essa informação para a nuvem, vai checar no porto. Tá tudo ok? Tá. Abre a cancela. Não tá tudo ok? A cancela fica fechada até receber. Isso é um exemplo de IoT de não precisar de outra tecnologia. É simplesmente uma informação gerada na internet, lançada para a internet através de uma coisa, que é o caminhão, no caso do GPS. Sensacional. Desculpa te cortar, viu, Yuri? Pelo amor de Deus. E, pessoal, acho que a gente está com o cérebro fritado aí agora, depois de tanta informação que a gente recebeu. Fiquei muito feliz com tudo que a gente conseguiu gerar aqui hoje, discutir, falar. Vocês três foram fantásticos. Só tenho a agradecer a todos vocês. Acho que quem está nos ouvindo aí até agora, depois de 1h20 de gravação, acho que conseguiu trazer bastante insight aí de como que pode trazer esse mundo de transformação digital que se fala há tanto tempo. Não é novidade, mas tem muita novidade ainda para acontecer e muito tempo ainda para esse bebê que virou uma criancinha, virar adolescente, adulto, por aí vai, né, Yuri? E é isso aí, pessoal. Eu vou dar um recadinho aqui do próximo Comex Digital Talk para você e volto com um jabazinho final. Olá, sou Carol Marchioli, advogada e especialista em negociação em comércio exterior, e quero fazer um convite a você para participar do Esquenta, do Comex Digital Talks, que vai rolar em junho, e a gente vai falar sobre demurras de negociação. A gente se vê por lá. Show de bola, pessoal! Já temos aí o Esquenta do Comex Digital Talk de junho. Então, Ana, palavra a você aí, palavra final. Apresenta um pouquinho você, a A4, para o pessoal saber como te procurar, achar e por aí vai. Tá legal. Vou falar então o que a A4 faz. A gente integra todos aqueles fluxos que eu falei, toda essa supply chain a gente integra para fazer essa transformação digital na supply chain. Então, a gente tem uma plataforma que chama Flows, que é exatamente naquela linha também que eu expliquei dos fluxos, e trazendo essa conexão entre os intervenientes e entre esses fluxos, nesse efeito de rede, a gente consegue entregar mais planejamento, previsibilidade e gestão para todos os intervenientes da cadeia. Então, quem quiser entender um pouquinho mais, quem quiser conversar, pode me adicionar no LinkedIn, Ana Vale, Ana com 2 N's, Vale com 2 L's, ou entrar LinkedIn também no site da Flows. O site da Flows também está aí. E eu estou super à disposição. Vamos juntos fazer essa transformação digital e ganhar eficiência nessa cadeia como um todo. Show de bola, Ana. Brigadaço pela sua participação. Rafa, a tua consideração final? Bom, antes de tudo, agradecer por essa 1h30 aí desse papo que a gente teve. Acho que foi muito legal. Espero que também tenha agregado bastante para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, eu sou, como você mesmo disse, eu sou o fundador da ChipSmart, uma startup voltada para viabilizar o processo de internacionalização num contexto de e-commerce, né? E isso se aplica para qualquer tamanho de empresa, né? Se você é um MEI, se você é uma big empresa, se você é um cara, um SMB, enfim, a gente tem solução para tudo isso. E a ideia é, no fim do dia, viabilizar vendas para o mundo todo de uma forma muito simples, pensando no contexto tanto B2B ou B2C. Os meus contatos também estão aí, fiquem à vontade de falar conosco. Eu vou errar, mas eu acho que está aqui, ó. Vamos lá. O chat está aqui. Se eu errar, vai ficar feio de novo. E a A4 ChipSmart de novo, aceleradas pela Forcomex, uma aceleradora aí que tem feito um trabalho excepcional. E o Yuri, como que você encerra essa participação, meu amigo? Agradecer também demais o convite, falar que eu tenho orgulho, tenho um grande prazer de compartilhar a tela com o Rafa e com a Ana, aprendizado constante com esses dois. E-commerce eu aprendi basicamente com o Rafa, tá? Durante a aceleração. E que sigam a gente no Instagram, aceleradora Forcomex, sigam o nosso blog. A gente promete que a gente faz todo o esforço para criar conteúdo com qualidade. A gente não fica copiando textos e a gente tenta elaborar realmente com algo que venha a agregar para todo mundo.
E, pessoal, não desistam durante essa pandemia, inovem e busquem um próximo unicórnio brasileiro para que a gente consiga, ou talvez um decacórnio, né? Não custa sonhar, e que continuem inovando e tentem não cortar investimentos em relação à inovação durante a crise. Eu sei que é tentador, mas acho que não será vai valer muito a pena se manter esse investimento de inovação durante a crise. Ô, Thiago e Yuri, pode ser que a gente consiga ser unicórnio e as pessoas aqui que também busquem ser, mas se for um camelo já está valendo. Resiliência, gente. Resiliência é a palavra da vez. Resiliência. Isso aí, pessoal. Obrigado. Fico muito feliz que o Yuri tenha gostado de compartilhar a tela com você. Rafa, com você e não comigo. Mas a gente está junto. Ele esqueceu de falar que você foi o meu mentor, pô. Com vocês aí, Rafa, da Chip Smart. Foi um trabalho que eu gostei muito de ter apoiado aí. Vocês merecem. E Comex Digital Talk, chegamos ao fim de mais um. Muita coisa para acontecer, muita novidade. Vai lá no LinkedIn que tem novidade também para todo mundo. Agora temos os sponsors do Comex Digital Talk. Todos vocês podem usar aqui a nossa plataforma para postar seu conteúdo e ter voz. Aliás, o mundo do comércio exterior é muito grande para ficar pequenininho aqui, só aqui no Thiago aqui falando. Então vem falar com a gente, vem escrever artigo, vem falar aqui com a Ana, vem falar com o Yuri, vem falar com o Rafael e vai falar com os mais de 4.500 inscritos em toda a história do Comex Digital Talk e criar uma grande cadeia aí de profissionais e conteúdo. Beijo, pessoal. Até a próxima.